Fala pessoal, hoje a gente vai falar sobre o simbolismo, a sexta escola literária brasileira. Vamos começar com uma introdução. Aconteceu ali de 1893 a 1910 e o seu marco inicial no Brasil foi em 1893 com a publicação de broquéis de Cruz e Souza, mas a gente já chega nessa parte. Essa escola inicialmente surgiu na França e ela é muito marcada pelas revoltas sociais perante a desigualdade, porque a burguesia continuava enriquecendo e as classes mais baixas continuavam na miséria. Então eles seguiam aquela lógica realista de ser contrários à burguesia e inspirar-se em quesitos socioeconômicos. Essa escola passou pela ditadura liderada por Floriano Peixoto em 1881 a 1894 e também pegou o período após a abolição da escravatura em 1888 e a proclamação da República em 1889. E também, um dos eventos históricos mais importantes dentro dessa época foi a Guerra de Canudos, que durou de 1896 a 1897. Essa série de acontecimentos reforça a ideia de que essa escola é altamente marcada por quesitos sociais. Algumas características literárias são a fuga da realidade, porque a realidade da época não agradava mais as pessoas. Os artistas não se interessavam mais pela vida que eles tinham perante a uma situação tão frustrante, principalmente em relação a classes sociais e a desigualdade. Então eles usavam muito da idealização e da ilusão como uma tentativa de fuga da realidade. Eles eram muito contrários à objetividade do realismo, muito contrários a ela, e eles valorizavam muito o irreal e não material, assim também como o misticismo e a espiritualidade. O mundo das essências para ele era uma ilusão do mundo ideal. Como eu disse, eles não se interessavam mais pela realidade que viviam, então eles criavam uma na própria cabeça. A musicalidade, rimas e métrica são muito marcadas também, não tem mais aquilo de versos livres, é uma escola que veio bem contrária ao romantismo, por exemplo, e ao realismo principalmente. Eles eram muito imprecisos, abstratos e sugestivos e abusavam do apelo sensorial, com a sinestesia. Então eles recorrem muito ao tato, à audição, à visão, sempre recorrendo a um apelo sensorial humano. Alguns exemplares de relevância é o Cruz e Souza, que viveu de 1861 a 1898, e ele que deu início a essa escola literária aqui no Brasil com a publicação de Broquéis, em 1893, e Últimos Sonetos, de 1905. Ele foi um dos poucos escritores negros da época e a sua poesia era muito marcada pela profundidade e subjetividade filosófica, além da fissura que ele tinha pela cor branca, e o próprio relacionava ela com pureza e transparência. Temos também o Alfonso de Guimarães, que viveu de 1870 a 1921, e ele publicou Dona Mística, em 1899, Nossa Senhora, também em 1899, Pastoral dos Crentes do Amor e da Morte, em 1923. Pelos títulos já dá para perceber que a poesia dele tem forte caráter místico e um apreço muito claro por temas como morte, religiosidade, amor e sofrimento. Isso evidencia ainda mais características também neorromânticas que ele tinha, mesmo eles fazendo parte do realismo brasileiro. Agora alguns exercícios para fixação e aprendizado. O primeiro é da Fundação Getúlio Vargas, de 2005. Assinale a alternativa incorreta a respeito do simbolismo. Opção A. Utiliza o valor sugestivo da música e da cor. Opção B. Dá ênfase à imaginação e à fantasia. Opção C. Procura a representação da realidade do subconsciente. Opção D. É uma atitude objetiva em oposição ao subjetivismo dos parnasianos. Opção E. No Brasil, produziu, entre outras, a poesia de Cruz e Souza e, em Portugal, a de Antônio Nobre. Pensou? A opção correta é a opção D, uma vez que, na opção A, está correto, eles usam muito valor sugestivo, musicalidade
E cores entra como parte da sinestesia. Na opção B, imaginação e fantasia, sim, o mundo ideal deles, a fuga da realidade e idealização. Opção C, representação da realidade do subconsciente. Eles representam o que existe da realidade na mente deles, então tá certo. A opção D tá errada, porque eles não eram nem um pouco objetivos, pelo contrário, muito subjetivos. E na opção E tá correta também ambos autores. Agora, a segunda questão é da Unificado do Rio Grande do Sul. Nasce amanhã, a luz tem cheiro. Ei-la que assoma. Pelo ar sutil tem cheiro a luz. Amanhã nasce. Ó sonora audição colorida do aroma. A linguagem poética, em todas as épocas, foi e é simbólica. O simbolismo recebeu esse nome por levar essa tendência ao paroxismo. Os versos acima atestam essa exuberância pela fusão de imagens auditivas, olfativas e visuais, constituindo rico exemplo de: opção A, eufemismo; opção B, polissíndeto; opção C, sinestesia; opção D, antítese; opção E, paradoxo. Pensou? A opção correta é a opção C. Como eu citei, a sinestesia é o apelo sensorial. Eles usavam bastante da visão, audição, olfato para descrever situações filosóficas e metafóricas. Foi isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e conseguido aprender bastante com esse vídeo. Não esquece do like. Para qualquer dúvida ou sugestão é só deixar nos comentários. Até a próxima!